Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Neste caso, esta videoaula tratará sobre questão de segurança da informação, mais especificamente aí, né, em relação ao banco de dados em geral, mas no caso o banco de dados da clínica médica, onde será visto como criar um login e um usuário com certas restrições, com certas permissões restritas a algumas atividades apenas. Normalmente, quando você instala o gerenciador de banco de dados, você tem acesso a um usuário ou um login que ele, obviamente, ele tem acesso a todas as funções, a todos os recursos relacionados aí ao gerenciador de banco de dados. Porém, você pode criar outros usuários, outros logins com restrições para que eles possam simplesmente executar algumas atividades, né, ou terem alguns limites de atividades dentro do gerenciador de banco de dados. Isso, claro, envolve profissionais que estejam atuando na área de banco de dados e que precisem ter algumas funções aí, né, executar algumas funções num determinado banco de dados, porém com restrições. Ou mesmo até o caso de se o usuário for usar uma aplicação que vai fazer uso de um determinado banco de dados, então também pode-se usar essa questão de restrição de permissão de acesso. Para isso, inicialmente, nós vamos falar aí dos comandos do que? Nós estamos falando dos comandos do tipo DCL, Data Control Language, do SQL, que basicamente nós trataremos aqui sobre o grant e o revoke. Ou seja, grant você vai dar as devidas permissões e o revoke, como o próprio nome em inglês aí quase sugere, né, você vai revogar, você vai tirar essas permissões. E depois, na sequência, veremos aí a questão de auditoria. Como eu posso fazer uma auditoria ou ativar uma auditoria através do SQL Server Audit, que é um módulo que se encontra dentro do SSMS. E aí nós veremos passo a passo como ativar uma auditoria para algumas funções, se necessário, para uma seleção, para uma exclusão, para uma inclusão, ou seja, algumas atividades rotineiras relacionadas a banco de dados, você pode ativar essas ações pelo SQL Server Audit. Porém, vamos começar aí, né, a trabalhar a questão de permissões de acesso inicialmente. Essa parte é muito importante, porque envolve aí a questão de segurança da informação. Então, para que possamos aí apresentar essa questão das permissões de acesso, vou fazer aqui um passo a passo, né, um exemplo de como é possível você criar um usuário, um login, para que depois você atribua as devidas permissões e vamos fazer, obviamente, os testes para ver se tudo realmente está funcionando de acordo aí com o que se pretende, né, fazer em termos de permissão de acesso. É claro que nós vamos fazer isso através do SSMS, que é o nosso ambiente de trabalho. Eu vou carregar aqui o script já, um script controle de acesso de permissões. Nós sempre lembrando que o banco de dados aqui, né, Clínica Médica, ele já está criado, certo? Ele já está aqui, já está com seus devidos dados incluídos nas suas tabelas, certo? Isso é importante porque nós vamos fazer alguns testes e para isso nós vamos fazer algumas inclusões, algumas seleções, para confirmar que o processo todo aqui está correto, está funcionando. O processo de permissão de acesso. Bom, antes de começarmos a executarmos aqui o passo a passo, vamos olhar aqui no item segurança à esquerda aqui. Nós vamos ver aqui em logons, normalmente ele aparece, né, fechado, mas aí você pode abrir. Eu estou aqui no login do SA, que é o administrador principal aí do meu gerenciador de banco de dados, do software, né, que tem a permissão aí para acesso total. E ele aparece aqui em cima também, né? Nesse caso, o SA, você necessariamente não precisa estar no SA, você pode estar, eu vou fechar aqui por enquanto, eu vou desconectar, vou conectar novamente aqui à esquerda, vou conectar com outro, aqui aparece o login de aluno, porque eu já criei para teste, né? Mas normalmente o SA ele vai aparecer aqui também, mas se você não autenticou pelo SQL Server, não tem problema, se você autenticou pelo Windows, né, pela autenticação do Windows, não tem problema também, certo? Ele vai aparecer aqui, o seu login, que no meu caso aqui é a máquina, né? É o login lá do Windows, da máquina, do computador. E aqui, na parte de segurança, logons, ele aparece menos, porque aqui pelo Windows ele é um pouco mais restrito, né? Mas continua aparecendo aqui os logins, vamos dizer, que já existem aí no meu gerenciador aí, né? Que estão existentes ou reconhecidos aí pelo meu gerenciador de banco de dados. Então, estão aqui dentro da área de logons. Então, aqui eu sei que é só para a gente verificar que após que nós criarmos, ele vai aparecer aqui o login novo, né? Que foi criado, só para isso. Então, deixa eu desconectar aqui, eu vou retornar ao SA, ao SQL Server, SA, que é o System Administrator. Voltei aqui para o SA novamente, tá aqui, ó, SA, segurança, logons, tá aqui meu SA. Ok, então, tudo bem. Vou carregar novamente aqui meu script de sequência de etapas para criar
login, usuário, e fazer a associação de um com o outro, e depois sim atribuir aí as permissões para esse novo usuário. Então a ideia é essa, nós vamos criar um login chamado aluno, que é o que eu vou usar para fazer a entrada de dados, e eu vou também ter que já definir a password para esse login. Tome cuidado, porque o gerenciador ele vai ter algumas exigências aí de mínimo de caracteres, que no caso são 8, né? 8 caracteres, diversificados aí entre caracteres alfabéticos e numéricos, e ele provavelmente ele vai exigir aí pelo menos um dos caracteres alfabéticos maiúsculo, e no mínimo 8 caracteres. Então isso é uma exigência, é bom você respeitar isso, porque senão ele não vai criar esse login, ele vai reclamar, né, até que você atenda às exigências mínimas, ok? Então eu já coloquei essa senha aqui bem simples, só para efeito de atender aí as necessidades do gerenciador na hora de criar o login. Eu deixei tudo aqui comentado, né, para a gente ir fazendo na sequência, e conforme for fazendo eu vou tirando os comentários para que ele seja executado. Então nós vamos ter que criar o login, só para dar uma ideia geral, né, da ideia, da lógica, da sequência, vamos dizer assim, do que será feito, para que se entenda o objetivo dessa atividade. Então, no caso nós vamos criar um login chamado aluno e atribuir uma senha para ele, uma senha válida, de acordo com os requisitos do gerenciador de banco de dados, no caso o SQL Server. Depois nós vamos criar um usuário, que eu estou chamando de usuário consulta, atrelado ao login aluno, que eu acabei de criar. Então eu tenho que, depois de criar o login, eu tenho que criar o usuário atrelado àquele login, certo? Depois, aí nós vamos atribuir permissões a esse usuário, né? Nós vamos atribuir aí tudo se vai estar relacionado ao usuário, não ao login. Então todas as permissões que eu for querer atribuir, eu vou atribuir ao usuário, não ao login. Então, aí eu vou permitir aqui o select, né, o comando de consulta, o select, ao usuário. Após criado o meu usuário, eu vou atribuir o select e depois o insert, certo? Então eu vou atribuir duas funções, duas atividades. Elas poderiam estar aqui na mesma linha, mas eu vou fazer separado, tá? Só por uma questão didática aí. E aí depois nós vamos aqui para baixo, aí eu vou direcionar meu banco de dados, vou aplicar o select, porque uma vez atribuído aqui, eu vou aplicar o select e depois eu vou executar um insert, porque são as duas permissões que estão sendo dadas. Então ele deve executar depois essas duas aqui. Aí eu vou tentar executar também o delete, quer dizer, eu acabei de incluir, aí na sequência eu vou tentar executar o delete. Eu incluí e aí vou tentar deletar. Ele não deve permitir isso, por quê? Porque eu não dei a permissão para delete. Então ele deve recusar isso aqui, deve dar um erro, certo? Para testarmos aí a questão da funcionalidade aqui dos comandos, se estão realmente sendo atendidos de acordo com os comandos que estão sendo aplicados aqui, as permissões, ok? E aí, na sequência a ideia é revogar o insert. Então, a princípio esse usuário consulta, ele teria um select e um insert. A partir do momento eu vou revogar um certo momento e aí eu vou tentar inserir. E aí provavelmente ele vai ter que negar isso aqui também, gerar um erro, porque eu acabei de revogar. Então você pode permitir e tirar permissões, tá? Pelo menos são as operações básicas aí com relação a controle de acesso e segurança de informação. E sempre lembrando que esses comandos grant e revoke fazem parte dos comandos DCL do SQL, que são os Data Control Language, né? Que serve para dar permissão ou retirar permissão. Então essa é a ideia, certo? E aqui tem a execução, né, de uma store procedure, que ela já é do sistema. Eu simplesmente vou evocar essa store procedure para quê? Após o grant, nós vamos ver como é que está a situação desse usuário, se realmente é uma forma de você consultar antes de aplicar aqui para saber se está tudo ok. Então essa store procedure, ela já está pronta, ela já existe no gerenciador, é só fazer uso dela. E ela usa um parâmetro, qual é? O nome do usuário. É do jeitinho que está aqui, você só vai trocar o quê? Você vai colocar aqui o nome do usuário que você criou, para saber o que ele tem lá de permissão, se é que ele tem alguma permissão, né? Então, no geral, é essa a ideia do que nós vamos executar em seguida. Vamos fazer aqui um passo a passo, né? De forma que possamos atribuir permissões, revogar permissões. Porém, para isso, é claro, vamos fazer aí os devidos testes aí, etapa por etapa, para garantir que está tudo ok. Bom, primeira coisa, sempre olhando aqui do lado esquerdo, que esse usuário, no caso que nós vamos criar aluno, ele ainda não existe, tá aqui, né? Ele não existe. E a partir do momento que eu criar, nós vamos ver que ele vai aparecer aqui. Então sempre essas verificações, elas são importantes serem feitas, né, mesmo que seja visualmente, para que haja, né, uma certificação de que está tudo ok, tudo correndo bem. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, vamos criar o login aluno com essa senha. Então ele executou, certo? Ele executou com êxito. Eu vou atualizar aqui. Já estou vendo aqui que, olha, do lado esquerdo, né, que ele já criou o meu login. Bem, então, uma vez criado aqui o meu login aluno, ele se encontra aqui. Agora, então, nós vamos precisar criar um usuário atrelado a esse login para que eu possa atribuir as devidas permissões. No caso do login, ele é uma
é um elemento associado ao sistema, na verdade, né? Ao gerenciador de banco de dados. Então, ele cria aqui na parte do sistema, vamos dizer assim, né? Na parte de segurança do ambiente de trabalho como um todo. Então, assim como eu tinha o SA, agora eu tenho o aluno. Porém, agora, os usuários, eles são criados, atrelados ao banco de dados que você vai permitir ou restringir acesso. Então, eu tenho que, na verdade, direcionar, apontar para a minha base de dados, aos quais eu quero atribuir aí as permissões. Então, no caso, né, notem que aqui ó, não estou na clínica médica, eu estou no master. Então, para direcionar, uso use. Então, vamos lá. Ok, ó, notem que agora aqui está, lá em cima do lado esquerdo, está a clínica médica. Então, agora, todas as ações que eu realizar em relação à questão de permissões vão estar atreladas aqui ao meu banco de dados clínica médica. Então, agora vamos à criação do usuário. Então, é o create user, o nome que você vai dar aqui para o usuário, pode ser um nome qualquer. Porém, for login, você vai determinar qual é o login que você vai associar esse usuário. Ele, obviamente, que ele já tem que estar criado para que você possa fazer essa associação. Então, vamos aqui, vamos executar esse comando, certo? Concluído com êxito, ok. Se eu for lá, agora, especificamente na minha base de dados, em segurança, usuários, eu tenho aqui, ó lá, usuário consulta, que eu acabei de criar, certo? Então, esse usuário, eu vou atribuir algumas atividades, algumas funções, permissões, na verdade, para o meu banco de dados clínica médica aqui. Então, eu vou atribuir o quê? O select e o insert. Então, vamos tirar aqui. Bom, antes de fazer isso, vamos voltar aqui, eu vou, né, executar essa minha store procedure, que ela já existe já no sistema, né, no próprio SSMS, já faz parte aí. É só você atribuir o quê? O nome do banco de dados, o nome da minha store procedure, que ela já está pronta, já vem junto com o sistema, na hora que você instala o SSMS, e ele pede um nome do username, ou do usuário, que no caso, o que eu criei foi usuário consulta. Ok? Então, vamos ver como é que está a situação desse usuário após a sua criação. Olha lá, na verdade, se você olhar aqui embaixo, ele não tem permissão nenhuma, ele vai servir só para poder entrar aqui no meu gerenciador, aqui no meu ambiente, porém, fazer a conexão com o banco de dados, somente. Mas eu não tenho nenhuma ação específica que dê alguma permissão para ele dentro do gerenciador de banco de dados aqui. Então, essa é uma forma de você também acompanhar aqui como é que está o andamento aqui das atividades que vão ser atribuídas ao meu usuário. Nesse caso aqui, usuário consulta. Agora sim, eu vou aplicar aqui o select, que é através do grant, e vou atribuir, né, vou permitir o select, o comando select do SQL, para quem? Para o meu usuário consulta que eu acabei de criar. Então vamos executar agora. Ok, ó. Concluído com êxito. Então agora eu vou ver aqui como é que está a minha situação desse usuário agora. Aqui, ó. Agora aparece aqui, além do connect, ele aparece a permissão de select, ou para usar o comando select. Vou também agora executar o insert, ou seja, eu vou dar a permissão para esse usuário consulta da atividade de inserção de dados ao banco de dados clínica médica. Então, vou executar, concluído com êxito, e vou executar agora aqui para saber quais as funções atribuídas a ele. Então, além da conexão agora, eu tenho o select, e o select, o insert e o select. Então, aqui os dois. Então, essa minha store procedure ela está pronta, eu só preciso passar o parâmetro, o nome do meu usuário, para que ele traga para você acompanhando, ver se está tudo ok. Só isso. Então, na verdade, isso aqui é só para confirmar que esses comandos aqui foram executados com sucesso, certo? O revoke nós vamos executar depois. Então, vamos aproveitar agora que esse usuário tem essas permissões, e nós vamos, então, trabalhar essas permissões aqui, certo? Já que ele pode inserir, pode selecionar, nós vamos fazer a seleção, ele tem que apresentar, depois nós vamos fazer uma inclusão, ele tem que fazer a inclusão, vou tentar fazer, né? Ele vai fazer a inclusão, depois vou tentar fazer uma exclusão, ele vai ter que negar, né? Ou dar um erro, por quê? O delete, eu não dei o grant aqui, certo? Não atribuí, vamos dizer assim, o delete para ele, então ele vai ter que dar um erro, certo? Então essa é a ideia aí, na sequência, do que faremos aí para testar aqui as novas atribuições desse usuário. Vamos aqui na parte de baixo, testar aqui, através de comandos DML, Data Manipulation Language, que são comandos de manipulação do SQL, que seria o select, o insert, o delete, o update, são todos, fazem parte do grupo DML do SQL, como já foi visto isso anteriormente. Então, aqui seria só para direcionar o meu banco de dados, né, esses comandos, que já está aqui, então não preciso. Então eu vou simplesmente, antes de fazer tudo isso aqui, obviamente, claro, eu preciso entrar no meu usuário, certo? Porque eu estou aonde? Eu estou no SA. E na verdade, eu quero testar quem? O login aluno. Lembrando que aluno, a senha é A maiúsculo BC 12345, certo? Então,
eu preciso sair desse meu login do administrador e ir para o login, fazer o login aqui no aluno, para que eu possa fazer esses testes aqui, certo? Se eu fizer aqui no SA, vai funcionar tudo, né? Não tem restrição nenhuma. Então, eu tenho que sair e entrar como aluno agora. No caso aqui, você tem acesso ao seu computador com permissões, né, totais aí no seu computador. Você poderia simplesmente clicar aqui, né, lá no banco de dados, lá em cima, no gerenciador, botão da direita, você bastaria só reiniciar, certo? A minha máquina aqui, ela é institucional, eu não tenho essa permissão, meu login não tem essa permissão, mas isso não é o problema, né? No seu caso aí, você bastaria reiniciar. Eu só estou falando isso porque eu vou precisar sair do SMS e entrar novamente. Vocês não precisariam fazer esse tipo de ação, certo? O meu caso aqui é muito específico, só que uma questão aqui mais funcional. Então, eu vou sair e vou entrar como aluno agora. Então, eu vou fechar aqui meu SMS. Vou ativar aqui, um minutinho. Vou voltar ao SMS novamente. Vai demorar um pouquinho. Ele está carregando, para que eu possa entrar daí com o login do aluno. Como eu falei, isso não precisaria fazer isso, no caso de vocês aí, computador de vocês, que provavelmente bastaria só reiniciar lá dentro do SSMS, que ele faria esse mesmo processo aqui de uma forma um pouco mais rápida, né? Bom, então tá aqui, né? Então eu tinha o SA, eu vou entrar como aluno agora, certo? Como aluno. Minha senha é A maiúsculo, BC minúsculo, 1, 2, 3, 4, 5. E vou conectar. Ok? Olha lá. Agora eu estou, tá aqui, ó, no aluno, ó. Aluno. Ok? Então, vou carregar novamente lá o meu script de permissões para nós fazermos os testes agora. Ok? Então, fizemos até aqui, né? Até o insert, e agora vamos aqui embaixo. Então, aqui nesse caso, né, eu tenho que direcionar, né? Porque agora não está aqui na minha base de dados, que é minha referência, né? De referência. E aí, então, as permissões que foram dadas, ok, o select e o insert. Então, o select, ele tem que funcionar, certo? Como aluno, se foi dada essa permissão, através do usuário, ele tem que funcionar. Então eu vou apresentar todos os pacientes aqui, toda a minha tabela, os dados de paciente. Está aqui, ó. Ele executou o comando select. Por quê? Porque foi dada essa permissão para ele. Vamos tentar fazer uma inserção agora. Vou tirar aqui o comentário, certo? Vamos fazer essa inserção. Olha lá, uma linha afetada, ou seja, ele muito provavelmente fez a inclusão. Vou fazer um novo select, só para confirmar. Está aqui embaixo, ó. Certo? Olha lá. CPF 567-890-12345, está aqui, Rogério Ramos, o telefone, o número do plano, o nome e o tipo do plano. Então, está tudo aqui. Ele fez essa inclusão também, né? Fez a inclusão porque foi dada essa permissão para esse usuário. Né? Usuário consulta, que está atrelado ao login aluno. Ok? Bom, agora nós vamos fazer o quê? Tentar fazer aqui um delete. Vou tentar deletar esse registro que eu acabei de incluir. Como é que eu faço isso? Delete from, o nome da tabela, o CPF que eu acabei de incluir. Está aqui, ó. Certo? Porque, na verdade, como ele é um conteúdo do meu campo-chave, então ele só vai apagar exatamente esse aqui. Deveria, né? Mas vamos ver o que acontece agora. Então, vamos tentar executar. Está aqui, ó. Certo? Ó. A permissão delete foi negada ao objeto paciente, banco de dados, clínica médica, né? Então, está muito claro aqui essa questão das permissões, né? Porque o delete não foi atribuído a esse usuário, então ele vai recusar. E isso mostra o quê? A forma de como você pode fazer esse controle dos usuários. Você pode criar vários usuários, né? Vários logins aí, sendo o administrador do banco de dados. E aí você pode determinar, né, que alguns usuários, o que eles podem e o que eles não podem fazer, dentro de cada atividade aí do SQL Server. Então, da mesma forma que você pode dar permissões pelo grant, ou atribuir permissões, você também pode tirar, né, ou revogar. E é o que nós vamos fazer em seguida aí, a partir do momento que nós já fizemos essa inclusão aqui, certo? Eu não consegui fazer o delete, mas eu tinha a permissão de insert, ele fez a inserção, mas agora eu vou revogar e vou tentar fazer uma outra inclusão, certo? E aí também ele não deve permitir, a partir do momento que você revogar essa permissão que foi dada. Agora, eu preciso o quê? Revogar essa permissão. Só que eu estou onde? Eu estou aqui no login do aluno, atrelado ao usuário consulta. Então, eu não vou conseguir, aqui, como aluno, aplicar esse comando, porque o revoke também não foi permitido a esse usuário atrelado ao aluno, que no caso é o usuário consulta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que retornar, nesse caso, ao login do SA, para eu poder revogar, voltar para o login do aluno, para poder tentar aí fazer uma nova inserção. E aí, é claro, ele vai
provavelmente negar. E aqui é só para a gente testar que, como você dar permissões e como você revogar ou tirar, eliminar, né, essa permissão. Ok? Então, nesse caso, eu vou ter que, né, no caso aí, seria só clicar com o botão da direita aqui lá no meu sistema, né, no caso de vocês aí, e reiniciar. No meu caso, eu vou ter que fechar, certo, o meu ambiente e carregar novamente. Isso, obviamente, não é, a maneira normal de procedimento, que no meu caso, como eu disse, trata-se de um computador institucional e eu não tenho vamos dizer assim, o login aí de administrador do computador. Ok, então eu vou voltar aqui para SA, aqui eu vou colocar a senha do administrador. Ok, então agora eu estou aqui no SA, SA. Então vou carregar lá o meu script de permissão e fazer o que agora? Eu vou revogar, que agora com o login de administrador, né, do ambiente aqui, do SSMS, do banco de dados, do gerenciador, né, como um todo, eu tenho permissão para executar o revoke. Então, é o que eu vou fazer aqui, vou executar o revoke. Opa, tenho que tomar cuidado aqui, né, nesses comandos aqui, porque eu tenho que estar na minha base de dados referência. Então eu tenho que voltar para a clínica médica aqui, ok? Se bem que aqui nesse caso ele daria uma mensagem de erro, né, porque ele não vai reconhecer essa revogação, vamos dizer assim, né? Bom, só que antes aqui, vamos ver como é que está aqui no meu usuário consulta na clínica médica, só lembrando, né, ó, que ele está com insert e select. Então eu vou revogar agora o insert. Então vou executar, ele diz que concluiu aqui corretamente, com êxito, e aí vou ver como é que está a situação agora desse usuário aqui. Ele estava com insert e select. Agora ele está só com o select, porque foi revogado, ó, certo? Ok, porém, claro, para a gente confirmar, né, essa revogação aqui de permissão, eu vou entrar agora novamente, vou sair aqui do SA, entrar no login do aluno e tentar fazer uma inclusão, porque antes ele tinha permissão, agora ele não tem mais. Então vou fazer esse teste aqui só para confirmar que realmente foi revogada aí a permissão de inserção ou de inclusão de dados. Então, novamente, vou ter que sair aqui do SSMS e carregar novamente, no meu caso, né? Realmente ele demora um pouco, que trata-se de um gerenciador de banco de dados e ele é um software realmente relativamente complexo e então ele demora um pouquinho para carregar aí. Então agora eu vou entrar com a conta, com o login de aluno mesmo, né? Que é A maiúsculo BC 12345. Ok? Perfeito. Então vou carregar aqui o meu script de permissão e eu revoguei, né? Notem que eu estou como aluno aqui agora, né? Os logons, né? Olha lá. Eu estou como aluno aqui. E eu revoguei, certo? Se eu olhar aqui, tomar cuidado, né? Novamente, que eu tenho que direcionar meu banco de dados, na verdade. Vou executar aqui, ó, clínica médica. Ok. Está aqui em cima, do lado esquerdo, clínica médica. Eu revoguei o insert, mas então, se eu usar o select, ele tem que funcionar. Então, está aqui, ó, ainda está funcionando. Ok? O select, ele não foi revogado, o select, só o insert. Então, eu vou tentar agora incluir aqui outro paciente, certo? Então, vou clicar aqui e tentar executar. Aqui, ó. Antes eu tinha permissão, né? O aluno tinha permissão, agora lá, a permissão insert foi negada ao objeto paciente do banco de dados clínica médica. Obviamente que não é só para essa tabela, é para qualquer tabela, né, do meu banco de dados. Então, isso aqui é só uma questão de teste, né? Que foi usada aqui a tabela paciente. Poderia ser qualquer outra tabela do meu banco de dados, né? As permissões e todas as atividades aí que você pode atribuir permissão, eles estão relacionados aí ao banco de dados como um todo, não estritamente a uma outra tabela. Então, o que foi feito aqui, na verdade, foi criar o login, depois criar o usuário associado a esse login, foi atribuído algumas permissões e agora foi revogada uma determinada permissão no caso do insert. E aí, usando os comandos DML, né? Data Manipulation Language, Select, Insert, Deleting, para teste de acesso, né, de controle de acesso aos elementos da minha base de dados. Aqui embaixo tem aqui como você excluir esses usuários, esse login, se for o caso, tá? É só na sequência você você tem que apagar o usuário primeiro, o drop user, o nome dele, e depois o drop login, no caso o nome do login, lá no caso seria aluno, se você quiser fazer essa exclusão do sistema como um todo, certo? Você não está aqui manipulando as atividades, né, permissões, você está excluindo o usuário e o login. Então, eu só vou deixar aqui como comentário, tá? Não vou executar, porque na verdade o nosso propósito aqui é o teste de controle de acesso. Na sequência, vamos ver aí a questão aí de auditoria
utilizando aí o SQL Server Audit. Agora vamos, dando continuidade à atividade, vamos tratar agora da segunda parte desta atividade, que fala sobre a questão de auditoria. Então, vimos aí a questão das permissões. Você pode criar usuários aí, logins para usuários diferentes, com níveis de permissões diferentes. Então agora será trabalhado essa questão da auditoria. A auditoria ela é importante no sentido de verificar, controlar o que está sendo feito por alguns usuários em casos de quando ocorrer algum problema, para saber o que foi executado, o que foi feito por algum dos usuários, para que você possa fazer uma análise. Normalmente o administrador do banco de dados, ele tem acesso ao log, que nós chamamos de log, o arquivo de log, que é o arquivo que vai registrar todas as atividades a partir do momento que você ativar, né, uma determinada auditoria. Então, permite você fazer uma análise dentro de um período, ou dentro de uma determinada atividade, ou dentro de um determinado banco de dados, o que foi feito antes de ocorrer, por exemplo, algum problema dentro do banco de dados. Isso é importante para que você possa corrigir, detectar o problema e corrigir o mais rápido possível. É claro que a intenção não é de saber se houve alguma intenção, né, de prejudicar, porque normalmente quando você permite dar permissões de acesso de banco de dados, você está atribuindo a pessoas já devidamente conhecidas e com conhecimento suficiente para poder trabalhar dentro daquelas limitações da permissão. É mais para um caso realmente de alguma ocorrência, algum problema com o banco de dados, propriamente dito, que aí você vai fazer uma análise para entender o que pode ter acontecido e como corrigir o problema. Então essa questão de auditoria, ele tem essa proposta, esse sentido, mais de encontrar o problema o mais rápido possível e corrigi-lo o mais rápido possível também. Mas de qualquer forma, a ideia é que todas as atividades, né, que estiverem selecionadas dentro do que foi pedido na auditoria, seja registrada num arquivo de log. Ok? Então, para tanto, nós vamos trabalhar com o nosso famoso, né, gerenciador aí, do banco de dados, o SQL Server com o SSMS, que é o ambiente, aí, a interface de trabalho. Para tanto também, nós vamos seguir aqui, aproveitar, nós vamos seguir para isso o próprio material que consta lá no material web, certo? Nós vamos fazer exatamente o que está descrito e detalhado no próprio material web. Ele é um bom, vamos dizer assim, indicador, orientador de como você pode construir aí e ativar uma auditoria. Então, evidente que nós vamos adaptar aqui a situação no caso da clínica médica. Então, esse arquivo ele se encontra lá no desafio 3, então aqui é o desafio 1, vou para o desafio 2, certo? Vamos aqui mais rápido, né? E aí sim, lá no final do desafio 3, nós vamos encontrar em auditoria, aqui, nós vamos encontrar aqui em auditoria esse PDF, onde nós vamos seguir esse PDF. Aumentar um pouco para ficar um pouco mais nítido, né, apresentável, para que a gente possa acompanhar aí junto com o SMS, certo? Então notem que ele é bem um passo a passo mesmo aqui, vai estar à sua direita, o passo a passo, e nós vamos acompanhar, porque ele é totalmente intuitivo, ele não trabalha com linha de comando nesse caso, então nós vamos usar a própria interface do SSMS e para ativar aí a parte de auditoria. Então, nós temos aqui do lado esquerdo o SSMS e do lado direito nós temos aqui o nosso material de acompanhamento aí do curso, certo? Então, para iniciarmos aqui, como eu falei também, evidente que alguns pontos aqui ele vai trabalhar com uma base de dados, de uma tabela diferente, mas nós vamos adaptar ao da clínica médica aí, que é o que realmente pede aí o restante, né, a segunda parte aí da atividade. Então, ele pede para abrir aqui o SSMS, nós vamos abrir aqui na parte de segurança, ok? Aqui, ó, auditorias. Então, notem que eu estou aonde? Eu estou no SA, no login do SA. E só lembrando que, no caso do usuário aluno, a gente espera que você tenha ainda esse usuário aí ainda na sua construído, né, criado, porque nós vamos fazer o uso desse usuário, desse login, para fazer os testes aqui de auditoria. Se você por acaso não tiver aí, você vai ter que criar novamente, mas para efeito de testes, né, e de entrega aí da atividade. Então, eu estou aqui no meu login do SA, certo? Que ele permite que eu faça toda essa criação aqui e ativação da auditoria. E depois nós vamos entrar no login do usuário, do aluno, para que a gente faça os devidos testes aí. Porque toda a parte de auditoria, ela, normalmente, o propósito é que ela controle, né, que ela, você possa atuar em cima dos usuários criados, né? Então, essa é a proposta, essa é a ideia. Então, a ideia aqui, ó, ele pede para vir em auditoria, nós vamos criar uma nova auditoria, ó, aqui, conforme ele vai pedindo. Então, o que ele traz aqui? Vamos para o próximo passo aqui. Então, esse nome da auditoria pode ser esse mesmo, tá? Ele põe a data aqui, o nome audit e um determinado código aí, aleatório, tá? Os demais dados, né, podem ser mantidos, a única coisa que vai ser informado aqui é o caminho. Você vai informar o caminho aonde vai ser gravado esse arquivo de auditoria. Então você vai no seu computador, você vai ter que indicar, eu vou indicar aqui, no meu caso tem uma pasta aqui chamada Senai Auditoria,
Eu tenho uma pasta já pronta para isso. É para lá que eu vou indicar, que ele vai gravar esse meu arquivo de auditoria, o meu log, né? Ele vai construir esse log. E aqui embaixo ele pede para limitar, né, em megabytes, para você não ter um estouro aí de arquivo, né, estourar o seu disco rígido aí. Porque quando ele estiver chegando próximo desse limite, ele deve limitar, vamos dizer assim, o uso desse arquivo aí. Se você não colocar nada, ele pode chegar a um espaço muito, muito grande aí. Então vamos colocar aqui 100 megas como indicado, mas para título de teste, né? Então, agora, eu estou criando o meu arquivo, onde vai ser gravado, informados, registrados as ocorrências, aqui, nome, aonde, tá? E uma limitação aqui só para mais efeito de teste. E vou dar OK. Pronto, ele está aqui. Ó, né? Então, se eu seguir aqui o passo a passo, ele está lá, né? Então, após a criação da auditoria, você deve habilitá-lo. Então, retorne ao menu lateral esquerdo, indique o caminho. E como é que você vai habilitar? Você vai clicar com o botão da direita, né? Habilitar auditoria. É o que ele fala ali. Certo? E aqui está, né? A mesma mensagem aqui, né? Olha lá. Ele aparece a mensagem de habilitado com êxito, né? Vou fechar. E vamos continuar. Então, agora, nós vamos criar aqui, o que ele fala, né? Relacionar essa auditoria a um banco de dados, certo? Ao seu banco de dados. No nosso caso aqui, vai ser a clínica médica, certo? Aí ele pede para vir aqui em segurança, ok? E aqui em especificação de auditoria de banco de dados, né? Você vai clicar com o botão da direita nessa opção, especificação de auditoria de banco de dados. Então, aí, dando sequência, ele vai entrar aqui nessa tela, como vocês estão vendo. Ok? E aqui agora eu vou ter que informar, olha lá, associar a qual arquivo que eu vou registrar, certo? É aquele meu arquivo lá, ele já identifica que existe um arquivo naquela pasta que foi informada. Você vai selecionar esse arquivo que você indicou lá, ele precisa, né, desse arquivo. Se você deixar em branco, ele vai apresentar um erro aqui em cima. E agora sim, agora você vai determinar qual ação, né, qual a classe de objeto, o nome do objeto e o nome da entidade, que no caso seria qual é o meu usuário, né, ao qual vai ser associado aí essa auditoria. Porque para cada usuário você pode ter auditorias diferentes, né? Porque aqui você tem, se você clicar aqui em tipo de ação, você vai ver que, olha, eu tenho muitas ações que podem ser passíveis de serem auditadas em um banco de dados, certo? Normalmente nós fazemos aqui, ó, select, update, insert, delete, o execute para store procedures, né? E outras, ok? Mas as mais comuns são essas aqui, né? Que no caso aqui, nós vamos usar aqui apenas para atividade quando tiver um select, certo? Então, eu poderia selecionar mais outras também, outras atividades além do select, mas nós vamos trabalhar aqui basicamente só para entendermos como é que é esse processo da auditoria que ela funciona. Depois, é evidente que você pode fazer aí outras alternativas, procurar outras soluções, explorar melhor essa parte da auditoria por conta e fazer outros testes daí para ver realmente, explorar melhor o funcionamento da auditoria. Então, na sequência, nós vamos dar continuidade aqui a essa parte de informações aqui, de dados, para eu criar a minha auditoria aqui, atrelada a um banco de dados. Dando continuidade aqui à questão da auditoria, então, foi escolhido aqui o tipo de ação de select, instrução select do SQL Server, tá? Comando do SQL, na verdade, desculpa. Poderia ser qualquer outra que esteja dentro dessa lista. E agora eu vou informar qual o objeto aqui, né? Qual a classe de objeto. Ele quer saber o quê? Que tipo de objeto que você vai trabalhar. É um banco de dados? É um objeto específico? Ele fala de objeto específico, ele vai chegar no nível de tabelas até, tá? Porque quando eu falo de database ou de banco de dados, é só em relação ao banco de dados. Então, se eu colocar aqui database, eu vou poder fazer o select em qualquer tabela da minha base de dados. Mas eu posso também ser até um pouco mais específico. É como ele informa aqui, tá? Então, eu posso ser um pouco mais genérico, como database, ou eu posso ser um pouco mais específico, com objeto. Nós vamos fazer aqui conforme, né, o nosso passo a passo aqui em PDF. Então, aqui agora eu vou, uma vez você escolhendo o objeto, você pode escolher agora qual objeto. Então, eu vou procurar. Então, ele vai me trazer tudo que eu tenho aí dentro do meu gerenciador de banco de dados, certo? Então, eu tenho Store Procedures ou Procedures armazenado, eu tenho tabelas, né? E uma série de outros objetos aí que não nos interessa. Que nos interessa está aqui, principalmente tabelas, né? Então, ele já traz um nível mais detalhado. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui paciente, tabela paciente. E vou dar um OK. Então, está aqui, ó, dentro da minha base de dados, clínica médica, eu estou escolhendo aqui a minha tabela paciente, certo? Aqui agora, quando ele fala aqui, vamos aqui. Quando ele fala aqui nome da entidade, tá? Seria aqui, eu vou mandar procurar, seria o meu usuário, por exemplo, né? O meu usuário. Então, eu quero auditar as atividades desse meu usuário aqui, ó, o que eu criei. Usuário consulta. Isso foi criado lá, né, quando nós falamos de controle de permissão, né, do grant ou revoke. Esse usuário foi criado lá. Então, é esse usuário que eu quero controlar, né? Ele está associado ao login aluno. Tá? Então, é esse que eu quero controlar e registrar todas as atividades relacionadas a select que ele executar. Aonde? Na tabela paciente.
Então é isso que eu estou informando aqui para o SQL Server Audit. Ok? Então, tudo que eu fizer de comando de seleção na tabela paciente, pelo usuário, usuário consulta, que está associado ao login aluno, ele vai registrar nesse arquivo aqui, certo? Nesse arquivo que você previamente já criou lá atrás. Aí é só dar OK. Ok? E aí, na sequência, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que habilitar essa auditoria. Certo? Então, eu venho aqui, ok? Habilitar, olha lá, ó, habilitar a especificação de auditoria de banco de dados. Novamente, tem que aparecer essa telinha, né, que está habilitada lá aquela especificação de auditoria. Eu vou fechar aqui e vamos dar continuidade. Então, criado aqui a minha especificação de auditoria, agora, se eu precisar acompanhar o meu log, né, eu ver o que foi registrado, eu vou vir aqui em segurança, auditoria, lá no meu arquivo de auditoria, botão da direita, exibir logs de auditoria. Está aqui. Então, aqui é que vai ser apresentado, né, tudo que foi registrado aí em relação a aquela auditoria ou as atividades aí do usuário lá indicado na especificação de auditoria. Evidente que não tem nada aqui agora, mas nós vamos fazer algumas atividades para que realmente ele apresente aqui depois a auditoria feita, certo? Então, agora, na verdade, precisamos o quê? Simplesmente executar algumas atividades para que fique registrado lá na minha auditoria. Bom, para isso, eu vou reduzir aqui um pouco, colapsar, né, na verdade, e vou conectar aqui, ao mesmo tempo, né, eu tenho aqui o usuário aluno ainda, que está associado, o usuário não, o login aluno que está associado ao usuário consulta. A senha dele, pelo menos que eu coloquei lá da outra vez, é A maiúsculo, BC, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou conectar aqui, vou ter as duas conexões, né. Isso poderia ter sido feito lá também, quando dos testes com as permissões, mas preferi fazer individualmente para não gerar, né, com um único login apenas, para não gerar aí grandes confusões. Mas agora, como se trata só de auditoria, então fica mais prático você ver aqui os dois logins, né, os dois usuários, né, o SA e o aluno, tá? Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Então agora, nós vamos trabalhar aqui em cima do SA, ó, ok? Do SA não, desculpa, do aluno, para registrar todas as atividades do aluno, certo? Ele vai estar registrando com base na tabela paciente da clínica médica e com esse login aqui, com esse login aluno que está relacionado ao usuário usuário consulta. Então vamos lá, vamos abrir aqui, tenho minhas tabelas só para mostrar aqui, né? E tabela paciente, está aqui. Então eu vou criar uma nova consulta, dando seguimento aqui à auditoria. Notem que estamos aqui, ó, em aluno, com login aluno, porém, ó, apontando para o banco de dados master. Não é esse banco de dados que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com clínica médica. Então, vamos direcionar aqui as minhas ações para a base de dados clínica médica, ok? Eu vou fazer aqui um select, asterisco, from paciente. Então, eu vou executar, ok? Foi executado. Vou fazer um outro select, asterisco, from paciente, com uma seleção agora, né? Where nome do plano igual a InovaMed. Então, eu estou selecionando um grupo de pacientes pelo nome do plano. Então, eu estou fazendo um select um pouquinho mais detalhado, mas é um select, está aqui, ó, certo? Então, então, agora a questão é, ok, vamos verificar aqui o meu arquivo de auditoria. Lembra aqui, ó, está aqui, ó. Vamos voltar aqui para o SA agora estou no SA, lá em auditorias, no audit, no meu arquivo, eu vou simplesmente exibir log de auditoria. Está aqui, ó. Tem uma série de informações, mas que nos interessa está aqui, ó, né? Olha lá. Ele diz a data, né? O nome do equipamento, qual é a ação, ele é do tipo que objeto que está sendo auditado a tabela, né? Teve êxito e assim vai. Então foi tudo registrado aqui, tem uma série de informações, né? Algumas são pertinentes, outras talvez não, né? Aqui o nome do login do usuário, aqui o usuário, e isso aqui é claro que a base de dados, a tabela, o comando que foi invocado aí, né? Que foi executado, uma série de informações. Então depois você pode, claro, filtrar, você pode exportar isso, né? Para trabalhar melhor. Então, existe uma série de informações aqui a partir de um registro de auditoria, ok? Bom, então,
seguindo aqui o nosso, né, esqueminha, basicamente é isso, tá? Evidente que pode ser feito muito mais, ok? Muito mais coisas, aqui também ele fez mais alguns selects, né? E por aí foi. Então, a ideia, basicamente, em termos de auditoria, é isso, né? É que trouxesse aqui, a partir de algumas atividades, elas serem registradas aqui no log, para que possa ser aqui acompanhado, determinado, analisado por alguém, para que por alguma devida ocorrência. Então, com isso, encerramos essa parte das atividades e, inclusive, a parte aqui da atividade, que envolve também a parte de auditoria.